Salve, salve nação, Razão Tricolor no ar, passando aqui para comentar, para analisar o nosso novo treinador. Acima de tudo, meus amigos, temos um comandante tão aguardado, tão esperado. A ansiedade acabou, a ansiedade finalmente terminou e terminou com um treinador que não vem só para ser mais um. É um treinador que vem para um projeto. Temos não só técnico, mas temos projeto. Isso que é o mais importante. Foram 9 dias de espera, mas para não trazer qualquer um, para trazer um treinador promissor, um treinador que venha com ideia, que venha com projeto, que venha a agregar, que venha a somar a médio e longo prazo. E não só tapar um buraco. A ideia agora é realmente inovar, é realmente continuar crescendo, é ter longevidade, é ter evolução. Assim como saímos em 2017, lá daquele lugar que não devíamos estar, e crescemos, subimos muito, com um projeto, com uma ideia arrojada, com uma ideia nova, com uma ideia sofisticada. Agora também. Agora foi investido esse tempo em um projeto, no início de formatação de um projeto, para que a gente possa continuar crescendo e continuar elevando essas 3 cores, o nosso escudo e, acima de tudo, a nossa gana, a nossa garra de vencer. Hoje, quebrando o protocolo, não tem vinheta do Razão antes do vídeo. Tem o vídeo oficial de apresentação. Então, vamos lá. Depois do anúncio oficial, a gente começa a comentar. Mas antes, eu queria te pedir, se inscreve aqui no canal, que ajuda muito o nosso trabalho, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma atualização do nosso Leão e compartilhe o link dessa live aí nos teus grupos de WhatsApp, compartilha com os teus amigos, que isso ajuda muito, é muito importante para fortalecer o nosso trabalho, tá bom? É só encaminhar aqui, copia o link, encaminha aí nos teus grupos, que certamente nos ajuda muito aqui com a máquina do algoritmo, né? Então, vamos lá, meus amigos. Pretendemos que esa simbiosis público-jugadores o público-equipo sea cada vez más fuerte. Salve, salve! Bem-vindo a nuestra selva, comandante Juan Pablo Voivoda. Seja muito bem-vindo ao nosso time, à nossa equipe, à nossa nação, à nossa identidade, ao nosso projeto e aos nossos voos altos. Estamos juntos, estamos aí firmes e fortes na construção de um novo projeto. Preparamos um material aqui muito especial para que você, tricolor, já comece a perceber o que temos a esperar, já comece a perceber o que temos a aguardar e a concretizar. Traçamos o perfil profissional, o perfil tático, e trouxemos informações, apurações muito relevantes aqui. Estou aqui com o Alisson Mendes, analista de desempenho aqui do Razão Tricolor, analista de desempenho lá do TatiCash também, mandando um abraço para o Diego, também do TatiCash. A gente passou aqui o dia todo conversando, eu, Alisson, Diego. Também já mandando um abraço para o Victor, lá do Crônica Tricolor, grande parceiro nosso, a gente construindo materiais aqui, tem um material muito bacana lá no Instagram do Crônica e do Razão Tricolor. Mas, Alisson, boa noite aqui, bom dia para quem assistir amanhã, boa tarde para quem também assistir amanhã pela tarde, tá bom? Alisson, nessa dificuldade de mercado, um mercado muito difícil, né? Um mercado aí no cenário nacional, um pouco tumultuado, um pouco escasso, na verdade, né? Muito escasso, e os treinadores que supostamente estão ali em um determinado padrão de elite, né? Em um padrão um pouco maior, têm comumente recusado
né, tem recusado treinar os times do Nordeste. Fortaleza recebeu vários nãos ao longo dessa trajetória já em Série A. E recebeu novamente mais alguns nãos, pelo que me consta, né? Então, em vez de procurar qualquer outro treinador, qualquer tapa-buraco, qualquer situação que não seria tão promissora, tão longeva, Fortaleza ousou, buscou no mercado sul-americano, que tem muitos bons valores. Foi uma oportunidade até de se estudar, né? O Alex Santiago, que é o diretor de futebol, tem um estudo aí já bem consolidado sobre jogadores e treinadores do mercado sul-americano, e o Fortaleza resolveu agora garimpar, né, nesse novo mercado. E são portas que se abrem, né? A gente se mostra ao mercado como um clube que está de olho em tudo, e um clube que pode ser aberto aí a esse mercado sul-americano, com muitos jogadores, com treinadores. O próprio mercado já vai olhar diferente. Opa, Fortaleza veio buscar aqui um treinador sul-americano, um time que pensa diferente, um time que tente, invente, que faça um futebol diferente, um time que ousa, né? É assim que o Fortaleza se coloca no mercado. Não querem, né? Aqui no mercado nacional, por exemplo, não querem, o Fortaleza consegue garimpar bons valores lá fora. Até se aproveitando aí da questão de que outras moedas estão desvalorizadas ali frente ao real, sobretudo a moeda argentina. Mas, Alisson, tua saudação aí, né, ao pessoal e tuas considerações iniciais antes de a gente apresentar o material aqui. Boa noite, Yuri, boa noite aí a rapaziada que está nos assistindo, né? Como você falou, bom dia, boa tarde, boa noite aí, dependendo do horário que vocês vão nos assistir. Bom, cara, tu resumiu bem, né? O Fortaleza encontrou dificuldade de achar um nome para ali substituir o antigo técnico e teve uma dificuldade. Realmente os treinadores aqui do Brasil não quiseram, né? Nos deram alguns nãos aí. Então, já que ninguém aqui eles não querem, né? Então vamos buscar de fora, e o Fortaleza fez isso muito bem. Eu particularmente gostei bem dos nomes que foram ventilados, e aí o Vojvodá, foi o nome escolhido, e para mim foi uma decisão muito acertada por parte da diretoria. É um nome que me agrada, é um nome que é um cara que tem pensamentos modernos, um cara que tem um jeito de jogar bastante interessante, e eu acho que casa muito com Fortaleza, sabe? Fortaleza é isso, é um time enérgico, é um time que joga para vencer, é um time que vai para cima dos seus adversários. Então, ao meu ponto de vista, é um casamento que tem tudo para dar certo, e eu estou aqui na torcida para que dê tudo certo. Perfeito, perfeito, meu amigo. E Juan Pablo Voivoda, tá? Até para quem fica, como é que eu chamo e tal? Olha, o nome dele é Juan Pablo Voivoda. É como se o primeiro O tivesse o som de O, tivesse o acento circunflexo, o chapeuzinho, né? Voivoda, tá? Juan Pablo Voivoda, um nome de origem croata. Você chama como quiser também, né? O importante é o carinho. Já tem gente que certamente vai falar, tá na moda, o leão do Vojivoda, a música lá que era do Jorge Mota. Pode chamar de Juan, de Pablo, Juanito, Pablito, como você quiser. O importante é ter carinho, acolher e ter tempo, ter paciência aí com o nosso novo treinador. O que mais me agrada, sabe, Alisson, assim, são vários fatores, mas coisas que muito me agradam. É saber que o Juan Pablo Voivoda, ele chega com muito entusiasmo, ele chega com muita vontade, ele chega com fome de vencer, ele chega com sede de fazer um bom trabalho em um outro país, ele vem com ânimo, ele vem com entusiasmo. Olha, eu vou confidenciar uma coisa aqui para vocês, que não sei se todo mundo teve acesso, mas essas pessoas que oferecem ali, né, no mercado imobiliário, apartamento para jogadores, para treinadores, foi oferecido aí algumas opções, eu não vou entrar em detalhes, mas foi oferecido opções em regiões atrativas da cidade. E o que teria sido dito pelo staff do treinador é que o treinador disse o seguinte, não, eu não quero morar perto de praia, não, eu quero morar perto do clube, eu quero estar no clube, eu quero estar ali dentro do lado, eu quero estar no clube, eu vou para vencer, eu vou para trabalhar. Eu tô indo para trabalhar, para conquistar. Cara, eu fiquei arrepiado quando eu soube. Não quero ficar perto da praia. Eu quero ficar no clube, do lado do clube. Eu tô indo para trabalhar, eu tô indo para conquistar. Cara, olha o nível de comprometimento. O cara chegar com esse tipo de pensamento. E ele chega, sabe, Alisson? Ele chega com ideia de projeto. Ele chega com ideia de revolução, né? De o Fortaleza continuar
conquistando, de Fortaleza continuar progredindo. Ele chega com ideia de evolução. Ele já está em contato aí, já esteve durante as negociações com o Cifec, com o Léo Porto, que tem uma boa fluência lá no espanhol, que tem um bom conhecimento do idioma, com o Alex Santiago também, que tem o desenvolvimento plenamente satisfatório do idioma. Então ele chega já integrado com análise de desempenho do Fortaleza, né? Ele tem 2 auxiliares que vêm com ele, ele tem um preparador físico, mas ele já está em contato, já está em sinergia, em sintonia, debatendo, estudando elenco, estudando proposições, e é um cara que chega com uma nota também muito importante. É uma nota que eu já coloco desde logo. Nós vamos apresentar características dele, mas uma nota que eu já quero colocar, Alisson, é a adaptabilidade. Ele é um treinador que, por onde passou, ele teve a capacidade de adaptar esquemas táticos, de adaptar de acordo com o plantel, de adaptar de acordo com o adversário, né? Uma pessoa que aproveita muito a versatilidade e que tenta usar com base no que tem, né? Ele tenta extrair o máximo do mínimo. Ele tenta extrair o máximo do mínimo. Ele pega a maior virtude e ele tenta usar, ele encaixa em um modelo em que ele possa aproveitar esse máximo e possa reduzir aquele mínimo, possa reduzir a deficiência eventual que tenha. E com base no conjunto que ele tem, ele monta o melhor esquema que possa dar mais rendimento. Por isso que a gente não consegue encontrar, né, Alisson, um padrão fixo de Juan Pablo Vojvoda. Ele tem, na verdade, aí algumas alternâncias. Mas, antes de te passar a palavra, até dizendo uma outra coisa que me agrada, além da adaptabilidade e além da vontade. Vontade, adaptabilidade, mas tem outra coisa também. O caráter estudioso, incansável pelo estudo. Para que vocês tenham ideia, Juan Pablo Vojvoda é médico também, meus amigos. Além de ter sido jogador, além de ter sido técnico, de ser técnico, ele é formado em medicina, é médico. Olha o nível de conhecimento interdisciplinar. Ele tem licença da Europa Profut. Ele tem licença, ele estuda a parte esportiva. Ele é médico, ele tem conhecimentos administrativos, da ciência da administração. Meu amigo, o cara é um incansável estudioso, é um cara obcecado por vitória, é um cara que trabalha motivacional dos jogadores, é uma pessoa super culta, é uma pessoa que trabalha a melhoria esportiva e trabalha a melhoria mental, o trabalho psicológico dos jogadores. É um cara com sede de vitória. Olha, é quase que inevitável a gente comparar com o perfil do Rogério Ceni. É quase que inevitável, porque o Rogério Ceni, ele chegou ao Fortaleza para um projeto. O Fortaleza contratou o Rogério Ceni para um projeto, né? Uma coisa a longo prazo, uma coisa bem conversada, planejada, estudada, não foi tapa-buraco. Fortaleza teve um tempo ali para escolher um novo treinador após o fim da Série C e conversou muito, teve grandes tratativas, contratou o Rogério Ceni e fez um projeto. O Rogério Ceni tinha uma carreira, né, ainda desconhecida, tinha sido treinador de São Paulo, não tinha tido uma carreira vitoriosa. Rogério Ceni fez esse projeto e, embora fosse um treinador sem experiência, era um treinador que, na verdade, tinha muita vontade, era um treinador muito estudioso, era um treinador incansável, ambicioso, obcecado por vitória, um treinador que se preocupava com várias frentes, né, que se preocupava com tantas coisas. E isso deu muito certo com o Fortaleza. Um projeto casado com o treinador. E agora chega o Juan Pablo Vojvoda, um treinador que tem feitos e uma experiência muito maior que o Rogério Ceni na época que chegou. Ele já tem alguma experiência que a gente vai ver, que a gente vai trabalhar daqui a pouco, mas ele chega com essa mesma vontade, com essa mesma gana, com essa mesma obsessão por vitória, com muito conhecimento, com muito estudo, com muita vontade de crescer. Então a comparação é quase que inevitável. E o Fortaleza teve Rogério Ceni lá em 2017, contratado para um projeto. Depois o Fortaleza teve que contratar treinador às pressas no meio da competição para tapar buraco, aí é difícil falar em projeto. Depois aconteceu isso de novo com o Chamusca e Anderson Moreira no meio da competição, e agora, quando o Fortaleza teve uma janela maior, essa janela de 35 dias, Fortaleza aí gastou 9 para escolher um nome que venha para um projeto. Agora, Juan Pablo Vojvoda, eu acho que, assim, ele precisa, sobretudo, de tempo, né, Alisson? É um treinador que a gente não pode querer que, no primeiro jogo, o treinador vai chegar aqui, o Fortaleza vai fazer a melhor apresentação da sua vida. Acho que é importante a gente já pregar a calma, né, Alisson? O que você acha?
Exatamente, cara. E, assim, só pegando um gancho do que tu falou, realmente você vê um treinador que chega, assim, com essa vontade de trabalhar, com esse ânimo, com essa gana de vencer, realmente não tem um torcedor que não se empolgue com isso, né? E era muito do que o Marcelo Paes falava, né? Era esse perfil que ele queria pro Fortaleza, então eu acho que foram bem, conseguiram encontrar esse cara. E, assim, como tu falou, né, em relação ao tempo, isso é bem verdade. A gente sabe que no futebol as coisas não acontecem do dia para a noite, é todo um processo que precisa ser respeitado. E para você ter esse processo bem feito, ter esse processo bem elaborado, você precisa de tempo. E aí o principal fator nesse começo de tempo, desse começo de trabalho aí do Vojvoda vai ser preciso ter um pouco mais de paciência. A gente sabe que ele tem ideias, ele tem boas ideias, ele conseguiu implantar isso em suas outras equipes, mas precisa de tempo, precisa de um ambiente saudável de trabalho, digamos assim, precisa de que todos estejam caminhando para a mesma direção, desde a diretoria, quanto a elenco, quanto o treinador e principalmente, com certeza, a torcida. Então, vai ser muito importante. Até porque o cara vem para uma nova cultura, um novo país, né? A gente vai ver que ele já se adaptou a um outro país muito bem. Ele é argentino, se adaptou muito bem no Chile, então ele tem essa capacidade. Mas, como eu disse, uma nota dele é adaptabilidade. E para que ele possa adaptar as peças, né? Ele encontrar ali o que ele tem de mão de obra e formar algo, ele precisa de um mínimo de tempo, né? Para que ele possa pegar os ovos e fazer um omelete, ele precisa de tempo, escolher os ingredientes, para ele ver o que vai funcionar melhor. Ele vai muitas vezes ter que fazer uns testes, e aí a gente já pede paciência, porque ele vem para um projeto. E é tudo completamente diferente, né, Yuri? Os adversários são diferentes, a liga é diferente, a cultura do país é diferente, a cultura da nossa própria torcida, né, em relação a que ele estava acostumado, é diferente, então precisa realmente dessa adaptação e vai ser muito importante para o trabalho ser bem feito aqui. Exatamente. Então, Alisson, eu vou colocar aqui aquele material, tá? Para fazer a apresentação aqui, para que a gente possa fazer esse bate-bola de uma maneira bem interativa. Aqui o material preparado com todo carinho para vocês. Já vai aparecer agora mesmo aqui na tela. Juan Pablo Vojvoda, bienvenido a nuestra selva. Seja bem-vindo, comandante. Meus amigos, quem é Juan Pablo Vojvoda? Juan Pablo Vojvoda é natural de Cruz Alta, é argentino, mas tem nacionalidade também italiana. Tem 45 anos, licença Europa Pro, como eu mencionei para vocês, e além de tudo é médico. Vejam como o homem é doente por conhecimento, é doente por evolução, por progresso. Isso é muito salutar, isso é muito bacana. Esse aqui é um material, tá? Parte do material, inclusive, é feito aqui pelo Razão e pelo Crônica Tricolor. Já fica aí o nosso abraço para o Crônica, na pessoa aí do Vitor, com quem a gente ficou o dia todo praticamente conversando sobre isso. Falando sobre a carreira de Juan Pablo Vojvoda, ele começou em 2016, lá no Newell's Old Boys. Lá no Newell's ele teve uma passagem anterior como aquele técnico auxiliar, como se fosse o Real Madrid B, né, que disputa aquelas competições paralelas. Ele comandava a equipe por lá. E aí depois ele chegou a ser efetivado. O Newell's Old Boys é um time assim que vive uma fase muito decadente, né, de muita dificuldade. É um time de tradição por lá, mas que enfrenta muita dificuldade. Você imagina, por exemplo, assim, como é que o Botafogo é visto lá fora? Tem nome, né? Tem grande nome, mas é um time aí que está agora na segunda divisão e que já quase caía durante muitos anos. Já esteve na Série B também. Então, assim, foi uma passagem que não foi tão significativa, foi o primeiro trabalho dele, mas ainda assim ele já despontava como alguém promissor, já era visto como alguém promissor. Trabalho ali mediano, trabalho que não foi dos mais expressivos, mas que já mostrou que realmente o cara tinha qualidade. Aí ele foi para o Defensa e Justiça, lá em 2017. E no Defensa e Justiça ele fez uma coisa espetacular. Defensa e Justiça é um time inexpressivo, né, em termos de orçamento, um time com orçamento baixíssimo,
e ele levou esse time à Sul-Americana, tá certo? E de lá, tanto que de lá ele saiu para o Tajeres, para ficar um pouco mais próximo à proximidade, né, à região da sua família. Então, por questões ali geográficas e também para ir a um time com um orçamento um pouco maior, ele foi para o Tajeres, e no Tajeres até ele eliminou o São Paulo na pré-Libertadores. Importante que se diga isso. Eliminou o São Paulo na pré-Libertadores e trabalhou com esse time na Libertadores. Ele levou o Tajeres à pré-Libertadores e passou lá a fase em cima do São Paulo. E de lá ele saiu para o Chile. Primeiro ele passou no Huracan. No Huracan foi uma passagem muito curta, a gente às vezes até esquece, porque foi uma passagem de 6 jogos apenas, uma passagem... O Huracan vivia um momento muito turbulento no ambiente político, muita dificuldade, inclusive muita pressão também, um ambiente muito ruim de trabalhar, e ele queria implementar boas ideias e não foi atendido, né? Então, por isso mesmo ele saiu de lá, ele disse, olha, né, já que não há uma compatibilidade sobre implementação de projetos, então, para que vocês aí não se frustrem, eu também não me frustre, então melhor a gente encerrar por aqui. Foi uma passagem muito curta. E aí de lá sim, ele saiu para o Chile, para o Unión La Calera, e lá ele, com uma equipe de um orçamento baixo, ele levou o time à Libertadores. Mas ele não levou só a Libertadores, ele levou ao vice-campeonato nacional, meus amigos. Ele levou esse time aqui ao vice-nacional, um time de orçamento baixo, que estava, inclusive, ali até o meio do campeonato, cotado como um virtual campeão, disputando com a Universidade Católica do Chile. Né? Grande equipe de orçamento altíssimo, equipe com poderio elevadíssimo. E o Unión La Calera, ele sofreu muito com contusões no final do campeonato, com perda de jogadores em função disso, mas foi vice-campeão, uma campanha assim tida como absolutamente surpreendente. Lá no Tajeres, como eu mencionei, levou a Libertadores, eliminou São Paulo na pré-Libertadores. Bom, e agora ele chega aí para o feito que, com a graça de Deus, vai ser o maior feito da sua carreira. Em futebol não se pode prometer nada, é óbvio, mas temos aí a boa esperança de que seja o maior feito da carreira do nosso querido treinador. Falando aqui basicamente de características, mas já antecipando, né, Alisson? Antecipando que tudo isso aqui, meus amigos, são algumas ideias que variam de acordo com o que ele encontra de elenco, com o que ele encontra de realidade local, com neutralidade dos adversários. Eu quero neutralizar o adversário, eu preciso fazer assim, então ele muda um pouco. O que ele tem? Ele tem uma saída de bola com o goleiro avançado? Às vezes, depende do que ele tem de elenco. Quando ele tem um goleiro que não tem essa característica tão grande, ele não vai usar tanto. Mas, como regra, ele gosta de uma pressão alta, né? Ele gosta de pressionar lá na frente. Então, as linhas sobem um pouco. E aí o goleiro, se ele souber jogar, ele vai trabalhar um pouco mais para construir o jogo a partir da defesa, né? E a gente tem zagueiros para isso também. Perfil do Tite, perfil do Quinteiro, com o Felipe Alves, ajuda muito, né? São características aí que podem se complementar. Aqui, Alisson, verticalidade e infiltrações dos alas e meias, isso é uma característica que às vezes acontece e às vezes não. Aqui a gente vai ter muita alternância, vai depender do adversário, vai depender do que ele vai encontrar. Ele gosta de transições rápidas, mas uma coisa que ele faz questão é de certamente propor o jogo, né? Ele tem uma característica propositiva, uma característica agressiva, ele gosta de assumir o controle, de ter protagonismo na partida, mas para isso ele depende um pouco das suas peças e do adversário. Pode ser que em alguns momentos ele possa jogar reativo, como ele já fez, até mesmo no Unión La Calera, mas ele gosta de um determinado posicionamento, ele tem um determinado tipo de posicionamento, não é isso, Alisson? Aqui varia um pouco, né? Exatamente, aí bem do que tu falou, Yuri. Ele gosta de um jogo, ele gosta de ser o protagonista do jogo, ele gosta de comandar o jogo, de ter o controle do jogo. Aí, se ele vai atacar mais rápido, se ele vai circular mais a bola, se ele vai ter um jogo mais posicional, se ele vai ter um jogo mais direto,
Aí depende muito do contexto do jogo, do contexto do adversário, do contexto da sua própria equipe também, que isso é muito importante. Mas a característica principal é você ter o controle do jogo, é ser protagonista, ter a posse de bola, ter ali circulações rápidas, troca de passe e tudo mais, mas se você vai atacar mais rápido, você vai circular mais a bola, isso depende muito do contexto do jogo, do contexto do adversário, e varia muito, né? Ele tem essa variação, como tu falou muito bem. E aqui, Alisson, marcação com pressão forte por zona. A gente até separou umas imagens, né, analisando os jogos dele, que às vezes ele faz uma marcação mais posicional, uma marcação mais por zona, às vezes ele faz uma marcação mais individual. A gente vê que ele gosta de um posicionamento básico, mas tem horas que ele agride mais no aspecto de marcação também, né? Ele exige muita entrega, isso é um fato, ele exige muita entrega, seja ofensiva, seja defensivamente, né, Alisson? Exatamente, e ele, por ele ser um bielcista, né, um cara da escola do Bielsa, ele gosta muito de ter esse jogo mais móvel, tanto marcando quanto também jogando. Realmente ele tem essa marcação mais individual por setores, encaixe por setores, essa perseguição, como a gente fala no futebol. Mas em alguns momentos também ele marca por zona, ele fecha ali as duas linhas de 4, ele tem essa variação também do seu sistema defensivo. E isso também varia bastante, Yuri, por conta também do contexto, né? O adversário, tudo mais. Depende também em qual bloco ele está marcando. Eu quero marcar em bloco mais alto, então a marcação é mais individualizada, né? Cada um pega o seu. Eu quero marcar num bloco mais baixo, aí é mais ou menos em uma marcação zonal. Então ele tem essa variação constante, ele tem esse jogo que você não pode taxar como isso, entendeu? São várias variações que são muito interessantes para a gente ver. É bem isso, né? A questão do Bielsa, ele realmente é um bielcista, aquele futebol que, assim, ele tem uma base posicional, mas a escola Bielsa, embora tenha um posicionamento básico, ele faz variações. Ele faz variações no aspecto de marcação e no aspecto também de agressividade, de transições rápidas. É um futebol menos engessado, é um futebol menos cadenciado, como, por exemplo, do Ariel Holland, é um futebol mais teorizado, é um futebol ali de posições mais rígidas, mais definidas, né? Visando sempre uma superioridade numérica. Já tem as transições estabelecidas. No caso do bielcismo, não. Você tem um futebol que busca transições mais rápidas e que aí você pode fazer variações naquele desenho, naquele modelo de jogo, não ficar tão engessado. É o estilo de jogo, né? É uma comparação, Alisson, acho que a gente já falou isso também, acho que eu falei isso ontem, é um estilo de jogo como se fosse uma comparação entre Guardiola e Klopp, né? O Klopp é um estilo de transições mais rápidas, mais agressivas, e o Guardiola, aquele jogo mais cadenciado, mais trabalhado. Ambos são efetivos, né? Vai de gosto. Eu acho que às vezes dá mais resultado esse estilo do Klopp, né? Se você estiver pensando no jeito de atacar, realmente é muito isso, né? Um gosta de atacar mais rápido, outro gosta de ter uma circulação maior de posse de bola. Mas se você for pensar em estrutura como equipe, realmente o Bielsa, cara, a escola Bielsa, né? O Bielsa e os seus adeptos, ele tem uma mobilidade bem maior. A gente pode ver, ora, o ponta tomando lugar o extremo tomando lugar do lateral, o lateral tomando lugar do extremo, um volante mais avançado e um meio campo vindo fazer a saída de jogo. Ele tem essa variação dentro das posições, que é muito legal. Um centroavante sendo extremo e o extremo sendo centroavante. É uma coisa assim que, para uma pessoa que não tem um olhar assim mais clínico, pode olhar para o jogo e ver, caramba, que time bagunçado, mas na verdade é um time que é muito bem orquestrado, é um time muito bem, um mecanismo muito bem manipulado para acontecer as movimentações no tempo certo. Então, assim, é muito isso. É por isso, né, Alisson? É por essa característica de adaptabilidade dele que, assim, ele não tem um esquema definido, pessoal, tá? Se você buscar, qual é o esquema? Você vai ver muita gente dizer que ele joga com 3-5-2. Ele já jogou em algumas equipes com 3-5-2, realmente. A gente tem até algumas imagens aí de jogos reais, né? 3 zagueiros aqui, ele faz essa linha aqui dos 5, em que esses jogadores aqui, que geralmente são meias ou volantes com característica
de bom passe, eles podem fechar, eles podem fazer dobradinha, né? Precisa ter essa característica, então pode fazer até triangulação aqui, ou pode fazer triangulação pelo meio, se você pegar aqui esses dois e descer um dos atacantes. Ele também joga nesse esquema aqui, o 4-2-3-1, com a linha de 4, 2 volantes, inclusive, que tenham boa capacidade de passe, né? Que tenham boa condução de jogo, os 3 aqui pela frente e um centroavante, né? E aqui um centroavante que nesse esquema pode ser um camisa 9 mais clássico, um camisa 9 mais clássico, como a gente tem, por exemplo, o Wellington Paulista. Mas, claro, esse 9 dele, ele muitas vezes vai sair para puxar a marcação. E quando ele sai, quem que faz o facão? O meia, né? Como, por exemplo, Matheus Vargas, dentre outros jogadores que podem... O Lucas Crispim, eu não acho que tem tanta essa característica do facão. Ele pode jogar por aqui, ó, né? Ele pode jogar em uma posição aqui, se quiser colocar um pouco mais recuado, ou ele pode jogar nessa posição aqui, nesse outro esquema aqui do 3-5-2, ele poderia jogar aqui nessa posição, o Lucas Crispim com o David aqui, o Matheus Vargas aqui, mas enfim, tem variação, né? Yuri, o Diego tá aí, cara, e o Diego também é um bielcista, um cara que acompanha o Bielsa há mais tempo, e ele pode até nos ajudar melhor a falar aí dessas características do jogo do Bielsa, que tem muito no jogo do Vojvoda aí. Pronto, maravilha, maravilha. Então eu vou colocar aqui, deixa eu buscar aqui, tá aqui, achei o Diego aqui. Deixa eu colocar aqui o Diego, meus amigos. Diego também é analista de desempenho, como eu falei para vocês mais cedo, lá do TatiCast, analista de desempenho, e ele também trabalhou, por exemplo, já em alguns clubes aqui do estado do Ceará, inclusive o Atlético Cearense recentemente. A pandemia acabou atrapalhando aí os trabalhos, né? E se perdeu um trabalho muito valoroso por conta dessa descontinuidade do futebol, mas o Diego é um profundo conhecedor, inclusive passei o dia hoje conversando com ele aí sobre a situação aí do nosso novo treinador. Diego, a gente estava falando aqui sobre o estilo de jogo, né? Essa característica da adaptabilidade, sobre ele ter notas, né? Ter traços da escola bielcista. Dá teu boa noite, bom dia ou boa tarde aí para todo mundo e fala um pouco sobre isso já. Boa noite, Yuri, Alisson, quem acompanha ao vivo, bom dia, boa tarde, quem vai assistir depois. De fato, a gente conseguiu trocar ideias aí o dia todo, enquanto deu, né, aqui dentro das nossas ocupações, e aí deu para a gente fazer pesquisas juntos, né. Confesso que não era conhecedor assíduo do novo treinador, ainda estou aprendendo a pronúncia, né, não vou arriscar aqui, para não cometer nenhuma gafe, deixo isso aí para vocês. Mas sobre essa questão da predominância, porque eu gosto muito dessa palavra para poder avaliar. Eu não acho que a gente deva definir modelos, e aí eu fico até feliz com a apresentação de vocês dentro das possibilidades, né? Porque quando eu digo que o cara é assim, parece que o cara só é assim. Na verdade, não é. E aí, se tem uma palavra que gostaria de definir dentro dos estudos que eu fiz, é isso, adaptação. Um modelo no Defensa e Justiça, né, de forma mais posicional, com processos de construção e algumas particularidades, como uma dinâmica de terceiro homem, que é buscando triangulações, né, que essa questão do desmarque que você estava falando, mas no União La Calera já era um time mais vertical. Então, tem treinador que é assim, eu tenho a minha ideia, vai demorar, esse elenco vai jogar dentro da minha ideia. Vou dar um exemplo bem longe, mas, por exemplo, o Guardiola, onde ele vai, normalmente a primeira temporada é ruim. Por quê? Porque ele faz todo um processo para que haja o seu DNA. E ele não prioriza o atleta em relação a isso. Quantos atletas a gente viu o Guardiola dizer, não vai trabalhar comigo e pronto. E aí a Touré no Barcelona, o Joe Hart, que não jogava com os pés no Manchester City, que era ídolo, não vai jogar comigo. Por quê? Porque predomina a sua ideia. Outros treinadores são diferentes, pensam jogo a jogo. Por exemplo, o Simeone. Hoje eu faço uma linha de 5, marco baixo. Hoje eu faço uma linha com 4 e marco em cima. Se eu vou jogar com o Getafe, eu me comporto de um jeito. Se eu vou jogar do Barcelona, eu me comporto de outro. E existem os meio-campo em relação a essas ideias. Eu acredito que todo treinador tem as suas preferências, né? Mas em alguns casos eles gostam de pegar um termo que a gente chama de pegar emprestado a qualidade do coletivo.
Então, eu acredito que vai ser muito disso aí. Ele vai ver qual é o material humano que ele tem, ele vai ver dentro do que essa equipe pode ajudar ele, como é que vai ser tanto a ideia predominante quanto a estrutura. E aí, o que é que eu acredito? Palpite, tá? E aí pode ser que eu erre, é normal. Eu acredito que ele vai testar em algum momento jogar com 3 zagueiros. Porque eu vejo, por exemplo, 3 situações, uma em cada altura. Benevenuto centralizado, Quinteiro pela direita, Tite auxiliando saída pela esquerda. Altura 2, jogar com alas. Pois, Iago Pikachu. Vamos lá, devagarzinho aqui. Não é tão bom. Diego, vamos lá. Você colocaria aqui Quinteiro na direita. Benevenuto centralizado e Tite pela esquerda. Porque o Benevenuto é o que tem o passe, digamos, com um pouco menos de qualidade, né? Desses 3 aqui. E aí eu abro os outros 2. Isso. Tá. E aí esse primeiro volante aqui? Felipe, concordo que tem essa capacidade de diálogo entre volantes ou meias e até mesmo os zagueiros. Perfeito. Boa saída de bola, bom passe. E mais equilíbrio entre as fases. Defender e atacar. Tem uns que defendem muito melhor do que ajudam a marcar. E aí um palpite, o segundo homem de meio, Gustavo Blanco. Aqui pela direita, tá? Né? Sim. O segundo homem de meio. Palpite. Então, seria esse aqui que eu escrevi, né? Isso. E aí, os alos abertos. Iago Pikachu e Bruno Melo. Centralizado, Matheus Vargas. Dependendo do cenário, David de segundo atacante, Wellington Paulista ou David e Robson, alternando quem faz o 9 e quem faz o segundo homem. E aí, por que da minha opinião? Primeiro, essa saída com 3, sustentada pelos zagueiros, certo? Por conta da qualidade dos zagueiros que tem. Talvez perca um pouquinho aí das opções de reserva, porque a gente sabe que com o Wanderson e João Paulo cai um pouquinho. Talvez o João Paulo seja um reserva imediato ali para o Tite, canhoto. Iago Pikachu não vai tão bem quando é lateral, porque precisa baixar muito e nem é tão veloz para ser extremo. Então, ele é um cara que, se ele jogar na faixa central de campo, ele consegue navegar ali nas 2 extremidades, mas uma faixa central ele atua melhor. Então, vai ser potencializado jogando de ala. Robson não é extremo, não é 9. Se jogar numa situação de 2 atacantes, ele, como segundo atacante, tende a fluir melhor. Então, aqui é um palpite de quem olha para a característica do elenco. Quem são os 2 extremos que o Fortaleza tem? David e Romarinho. Ambos podem jogar de segundo atacante? Totalmente. O David mais ainda, que é muito bom finalizador. Então, aqui é um palpite de quem olha para o elenco que ele vai ter nas mãos e acredita que vai ser mais ou menos como ele vai jogar. Ele pode pensar diferente de mim e acredito que vai pensar até melhor. Mas é um palpite. No ataque, Diego, tu colocou quem ao lado do DVD? Depende muito do adversário. Se eu for sufocar o adversário, onde o jogo físico, o jogo de imposição, o apoio para o jogo de costas seja necessário, o Wellington Paulista. Se eu encontrar uma defesa que faz um pouquinho de perseguição individual, aí eu faço trocas, né? Quem ocupa o espaço na área, quem sai, dá para jogar Robson e David, sem um 9 fixo. Entendi, perfeito, não, perfeito. E aí, assim, eu fiz esse desenho aqui com base em imagens de jogos dele, no 3-5-2. Ele colocou a linha de 3, ele colocou essa trinca como se formasse um triângulo, mas nessa sugestão que você deu, seria um segundo volante aqui lateralizado, como o Felipe Juninho, e o Matheus Vargas viria mais aqui para uma posição de meio. Claro que isso aqui é em tese, né, em teoria, porque na hora do jogo há movimentação, se espalha um pouco, mas assim, é uma formação que seria muito boa mesmo. Eu também acho que ele pode vir a testar isso. E aí, Diego, também, mera suposição, a gente vai ainda aguardar, ele mesmo vai conhecer e ele vai testar. Ele vai testar muito em treino. Eu tenho uma aposta que, às vezes, ele pode até colocar o Tite no meio e, eventualmente, colocar o Bruno Melo de zagueiro pelo lado esquerdo, é uma alternativa, né? Mas aí a gente talvez precise de mais um lateral esquerdo. É uma coisa que talvez ele venha a identificar isso, né? É o momento de aguardar, ele vai fazer as análises e ele tem essa capacidade de adaptação. Mas muito bacana.
ele, só para passar a identidade profissional, adepto da escola do técnico Bielsa, exerce um futebol intenso e ofensivo, buscando sempre o ataque, mas com flexibilidade posicional, né? Como a gente falou, às vezes ele sabe ser reativo também, a depender do tipo do adversário, ele não é engessado, ele é estudioso, é estrategista, sabe muito bem anular os pontos fortes e explorar as deficiências dos adversários. Na verdade, ele sabe potencializar os pontos fortes da sua equipe e explorar deficiências do adversário. Ele trabalha bem com amadurecimento de jovens e tem experiências em manejar elencos mais modestos. Essa é uma característica interessante dele também, né? Ele tem por característica trabalhar os jovens, trabalhar a categoria de base, trabalhar o aspecto emocional dos atletas em formação, desenvolver habilidades. Ele gosta, inclusive, de estar perto, de ter uma imersão nesse aspecto, né? E passando aqui... ele teve... Perdão, falar, Yuri. Não, diga lá. Não, é porque como você estava falando dos jovens, eu achei que você já ia fazer esse link mesmo. Pode passar. Ele teve uma passagem no time do Newell's, né, que chama na Argentina de time reserva. É isso que você vai mostrar agora, perfeito. Isso, essa parte eu até já falei. Ele teve aquela passagem lá no time reserva, né? Chama time reserva lá, né? E aí ele pôde trabalhar muito bem isso. Então, essa experiência, essa expertise dele, ele traz aqui para o Fortaleza. Inclusive, ao que me consta, isso foi muito trabalhado, né? A questão até de informações, CIFEC, estrutura, a evolução que a gente está em categoria de base, investimentos no CT Ribamar Bezerra, certificado de clube formador pela CBF, tudo isso passou ali pelo convencimento de Juan Pablo Voivoda, ou simplesmente Pablito, meus amigos. 38% de aproveitamento em pontos. Eu estava até já falando antes, sabe, Diego, que assim, estava falando aqui com o Alisson que o Nils, ele vem numa fase muito decadente, né? Ele vem há muitos anos, é um time tradicional, mas muito decadente. Ele enfrentou muita dificuldade lá pelo Nils, mas ele, enfim, fez um bom trabalho em base, né? Ele fez um bom trabalho como técnico reserva, foi efetivado como interino, pegou uma fase muito difícil. E isso justifica aí um aproveitamento baixo. Ele pegou, digamos que, a batata quente, né, na mão, mas aí ele, até pelo que fez como reserva, e por demonstrar consistência, ele foi ao Defensa, né, time de orçamento baixo, como eu disse, e teve 60% de aproveitamento em pontos. Uma coisa, assim, fabulosa. Você imaginar um aproveitamento desse em um time de um orçamento tão baixo como o Defensa. Ele saiu de lá para ir para o Tadjeres, enfrentando competições mais significativas, né? Inclusive levou a Libertadores e eliminou São Paulo lá na pré-Libertadores, como eu mencionei. E aqui, pessoal, esse aproveitamento de 28% do Huracan, como eu já disse, né? Só reforçando, não se assustem, foram somente 6 partidas disputadas, foram 6 partidas. Então, não se leva muito em consideração, clube muito turbulento, num momento muito difícil também. E aí no União La Calera, 53%, como eu disse, Libertadores e vice-campeão chileno, com chances reais de ter sido campeão, com um orçamento baixo, enfrentando um gigante, como eu mencionei, tá? Uma média aí, né, ele tem 42% de vitórias, tem 36% de derrotas e 21% de empates. Mas esses 36% considerando o Nils, considerando a situação também ali do Huracan, e sobretudo a do Nils, né, que era um clube numa situação muito difícil, mostra que, na verdade, ele teve um aproveitamento muito bacana. Inclusive, assim, 53% com o orçamento do União La Calera é uma coisa, assim, absurda, formidável, uma coisa fabulosa mesmo. Qual foi também, o Diego Alisson? Ele eliminou o Fluminense e foi com o La Calera, não foi, na Sul-Americana? Foi, exatamente. Ano temporada passada, eu acho, não foi, Diego? 2020? Acho que foi. 2020... Isso. 2020 ele tira o Fluminense do Odaí, que era um time redondo, e foi mesmo 2020 que ele foi vice-campeão com o La Calera. É como ser vice-campeão com um time intermediário aqui do Brasil. É ser vice-campeão com sei lá, deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo legal, com o Atlético Paranaense, né? Talvez até um pouco menos. Talvez até um pouco menos, sei lá, um Goiás da vida, o Goiás que sempre está ali pela primeira divisão, uma coisa mais ou menos por aí, né? Talvez é até difícil falar Atlético Paranaense, porque o Atlético Paranaense tem um orçamento muito bacana, né? Hoje ele tem uma situação financeira bem consolidada, mas talvez um time realmente assim como
como o Goiás, como o Bahia, que tem um orçamento maior, o Fortaleza, eu vejo o futebol cearense à frente do futebol baiano, mas o Bahia, ele tem orçamento maior, tem aí mais tempo de Série A, então, num paralelo, por isso que eu estou justificando mais ou menos o que seria. A carreira dele como jogador, só detalhando, né, teve uma carreira aí, inclusive, iniciando ali pelo Nils, mas passou pela Espanha, depois voltou à Argentina, e como treinador aqui, né, treinador reserva, como a gente estava falando, ele, assim, essa questão do treinador reserva aí, o Diego, é como se fosse um aspirantes, né? Era começo de carreira, e aí o time reserva é um time B, que tem na Europa, e um time aspirante que tem no Brasil. Mas é começo de carreira. Pronto. E aí, como interino, situação sempre muito complicada, você sabe bem como é, sempre muito turbulenta. Aí, em 2017, o Defensa, grande trabalho. Tajeres de Córdoba, inclusive, é importante destacar, ele saiu do Defensa para o Tajeres, tá? Para ficar mais próximo da família. Ele fez um trabalho formidável no Defensa e saiu para o Tajeres de Córdoba. Depois, ele teve a passagem no Huracan, não deu certo por questões de filosofia que o Huracan não estava disposto a implementar, e aí ele foi para o La Calera e fez um grandiosíssimo trabalho por lá, como a gente já mencionou. Ele chegou a ser campeão do torneio reserva em 2016, tá? Então, assim, ele não tem nenhum título, ele tem esse título aí, de campeão do torneio reserva lá da Argentina. No União La Calera, ele foi subcampeão, né? Ele foi vice-campeão da primeira divisão lá do Chile. Agora, essas aqui são as imagens lá que eu mencionei para vocês, lá do TatiCast, do Diego, do Alisson, que a gente tem aqui algumas imagens, né, Diego e Alisson, para mostrar a adaptabilidade, para mostrar como ele é capaz de se adaptar e de variar, de fazer variações a depender do adversário e do elenco. Aqui a gente tem uma fase defensiva e tem imagens diferentes, né? Eu vou passar as imagens e deixar vocês comentarem as diferenças. Pronto. Aí é muito do que o Diego estava falando antes, né, Yuri? É a questão da predominância, né? O time, ele não, por ele ter determinada ação, isso não significa que ele só faz aquilo no jogo todo, ou que só faz aquilo durante todos os jogos. Tem várias variações no jeito de jogar e no estilo de jogar. E falando do Vojvoda aí, isso é muito presente no modelo de jogo dele, no jeito que ele tem ali de jogar. Aqui a gente está vendo o jogo contra o Fluminense, né? A partida válida pela Sul-Americana, o confronto que ele acabou eliminando aí a equipe carioca. A gente já tinha mencionado isso. E aqui a gente consegue ver um 4-4-2, né? Ou até um 4-2-3-1, dependendo aqui da visão. E um bloco mais médio ali, né? Uma marcação em um bloco médio. E a gente pode ver as duas linhas bem estruturadas, né? As duas linhas bem montadas. Tem alguns encaixes individuais aí já nessa imagem, mas na outra fica bem mais evidente que é uma equipe que, quando ela tem que se estruturar, tem que montar ali as suas duas linhas de 4, até uma de 5 fazendo um 5-4-1 em alguns momentos. Ela varia bastante, fazendo alguns encaixes individuais, então isso caracteriza uma marcação mista, né? E é uma marcação onde você tem alguns aspectos zonais, de marcação por zona, de marcação zonal, mas também tem alguns aspectos de encaixes individuais, dependendo do setor. E pode passar aí a imagem, se o Diego quiser comentar a próxima imagem. Toda tua, Diegão. Na outra imagem a gente já vê um frame do mesmo jogo, no mesmo tempo, né, que é no início, e a marcação já é diferente, já é com encaixe individual, ou seja, não consegue ter uma situação diferente, né? Eu costumo sempre falar, existem tipos de ataque e tipos de defesa. Aí, normalmente, os treinadores são conhecidos por ter predominância numa forma de atacar, numa forma de defender. E ele mostra, com o passar dos trabalhos dele, que ele consegue variar esses tipos de ataque e de defesa dentro do mesmo processo, às vezes até dentro do mesmo jogo, e foi por isso que a gente pegou esses frames distintos. Uma marcação zonal e uma marcação individual. Perfeito. E aqui, pessoal? Pronto, aqui já é uma situação de organização ofensiva, né? O time já está em segunda fase de construção. Foi no jogo no Talheres, ainda dentro do Talheres.
jogando aqui pela Libertadores, e a gente consegue observar um padrão sendo mantido na sua fase de construção, né? A gente vai ver outras imagens, vai conseguir observar o mesmo padrão. Começando por essas saídas, né? Em alguns momentos com 3 zagueiros, em outros momentos ele puxa um dos volantes, e aí depende muito da relação do que ele vai querer para os seus laterais, né, Yuri? Se ele quiser os laterais sendo mais construtores, sendo laterais que joguem ali mais em meio espaço, ainda na fase de construção, ele pode usar um desses laterais e deixar o volante um pouco mais avançado. Se ele quiser os 2 laterais, os 2 alas, né, sendo um pouco mais ofensivos, trabalhando mais um pouco ali na amplitude, ele segura um dos volantes e solta os 2 atrás de uma vez. Aqui no União La Calera e também no Talleres, nesses jogos que eu vi, ele usava muito o volante, né, o primeiro homem de meio campo, o primeiro volante, como a gente chama aqui, e aí ele soltava os 2 laterais em amplitude, um do lateral em meio espaço, o outro lateral em amplitude, mas ele gosta muito dessa relação lateral extremo pelos lados, entende? E aí ele soltava muito o lateral, deixava o extremo também um pouco aberto para jogar, para fazer ali uma interação. Então a gente consegue observar um padrão aqui muito legal. E outra coisa que ele faz sempre essa segunda fase de construção, como a gente chama, né, Diego? Com 6 jogadores no mínimo. Então é um bloco que sempre viaja junto. É um bloco que, em sua primeira fase de construção, ele está com 5 jogadores até 6, e em sua segunda fase de construção também, ali com 6 jogadores. Perfeito, perfeito. E aqui, Alisson, comenta pra gente. Aqui a gente vê uma predominância, a gente vê que ele valoriza, aqui é Talleres e São Paulo, né? Um jogo que o Talleres ganhou de São Paulo, a gente percebe 5 jogadores, ali do portador da bola, o portador da bola tá bem aqui, a gente percebe 5 jogadores bem posicionados, trabalhando aqui, ó, olha o trabalho de amplitude, né, Alisson? Como ele consegue realmente ter agressividade, como ele consegue ser propositivo. E tá aqui, El Comandante, né? Exatamente, Yuri. E aí é o que eu falei, né? É o conceito de viajar junto. O bloco sempre viaja junto. Aí você tem uma segunda fase de construção com 6 jogadores, e quando você consegue avançar, quando você chega no terço final do campo, também você tem ali um portador da bola com mais 5 jogadores aí também. Conceitos bem interessantes, né? Amplitude, os 2 jogadores muito abertos para tentar abrir a defesa, e se a gente for ver, tem uma situação de 2 para 1, né? Extremo e lateral contra o lateral do solo de um lado e do outro também, porque lá tem um centroavante fixando os 2 zagueiros. E aí é um conceito bem interessante também, né? Nesse ataque aí do Talleres, tem sempre um centroavante ali para fixar 1 ou 2 zagueiros, para tentar abrir espaço para os extremos e também para os meio-campos que sempre chegam lá no ataque. Isso aqui é um volante, né? Um volante como esse aqui, como a gente vê os jogadores ali um pouco distantes, esse é um volante que tem que ter uma boa condução de bola e um bom passe, né? Porque senão ele não vai saber o que fazer com a bola e não vai encontrar os espaços, né? Para que ele possa, em uma movimentação, achar um cara aqui, e aí sim você ter essa superioridade que você está falando, né? Um 3-2, ou então aqui um 2 contra 1, e que ele possa propiciar um perigo real, né? Deixa eu passar aqui mais um pouquinho. Era isso, né? Em termos aqui de posicionamento, para mostrar que há comportamentos diferenciados. E assim, só para não ficar, não, ele valoriza ele valoriza jogadores, ele consegue promover jogadores, está aqui, tá? Para a matéria aqui do Chinco, para você não achar que é mera retórica, tá aí, notícias que são colocadas do Olé, Infobae, de jogadores que acabaram sendo desenvolvidos a partir do trabalho de Juan Pablo Vojvoda. Várias informações aqui, ó, no Talleres, né, e aqui no Defensa e Justiça, tá? O que mostra que, de fato, é um treinador que tem essa capacidade. E aqui no União La Calera, né? Diego, aproveitando aí que você está aí, o Alisson voltou, né? Mas aproveitando que você está aí, o Alisson também, assim, resumindo, o que eu tinha feito de resumo aqui, vocês me corrijam que eu estiver errado, mas eu tinha feito o resumo de que, assim, ele tem um sucesso em trabalhos a médio e longo prazo, porque ele precisa conhecer, ele precisa testar, ele precisa fazer os testes de acordo com o que ele identifica de característica e como pode render mais, então tem que ter paciência. Escola Bielsa, mais móvel e menos posicional, menos cadenciado, um futebol propositivo que gosta de assumir o controle e o protagonismo da partida,
Ele gosta de intensidade ofensiva e defensiva. Ele gosta de um time que tenha ofensividade, mas que também tenha uma recomposição ali com muita intensidade, sem desligar, né? Sem omissão, sem aquela malevolência, com muita intensidade, com muita entrega o tempo todo. Trabalha bem o mental dos jogadores, trabalha a agressividade, a metodologia jogo a jogo, em detrimento de um padrão posicional mais fixo, pressão alta como predominância, mas também adapta, se for preciso, para padrão reativo, faz transições rápidas, mas como a gente disse antes, se for preciso também, ele retém, circula mais a bola. Não tem esquema de jogo pré-definido, faz de acordo com as características do plantel e o trabalho de amadurecimento de jovens atletas. Eu tentei, no final, resumir tudo que a gente conversou. Seria mais ou menos por aí? Alguma observação, pessoal? Eu creio que é isso, faz muito sentido. E talvez o mais interessante de tudo isso é que os trabalhos mais expressivos que ele teve foram em cenários similares ao do Fortaleza. Né? Sim. E isso para mim é mais importante do que, por exemplo, o Ariel, que era o mais cotado, é mais treinador, tem mais bagagem, é de mais qualidade, tem conquistas mais expressivas, mas talvez fosse um contexto onde ele fosse ficar inquieto, por conta de uma capacidade do elenco em detrimento da sua ideia de jogo, tinham algumas diferenças. Eu acredito que o Vojvoda vai ter uma capacidade de adaptação muito melhor, e para mim esse resumo está muito bom. Eu concordo totalmente com ele. Até porque... pronto, terminou. Esse aqui era o último slide. Aqui a camisa que vai sair em breve aí, tá? Do Razão Tricolor, camisa licenciada pelo Fortaleza, Leão 1918, com o escudo, o primeiro escudo do Fortaleza. Tem uma controvérsia se for o primeiro ou o segundo. Royalties já pagos aí, tá? O Fortaleza já acertados. Enfim, inclusive quem é membro aí do Razão Tricolor, a gente tem um clube de membros aí, quem é membro tem desconto aí na camisa, tá bom? E fica também aqui o pedido, pessoal, aproveitando a oportunidade aqui da audiência, fica o pedido, né, de que a gente renove o sócio, pessoal. Vamos fazer esse projeto forte para dar resultado. Usa esse cupom aqui, Razão Tricolor, tá? Que você vai ter mais 15% de desconto. Os planos já estão, esses planos aí, com praticamente 50% de desconto. Com o cupom do Razão, mais 15%, e você concorre ao sorteio de uma camisa oficial, a que você quiser, do tamanho que você quiser, para quem você quiser. O que importa é você garantir que a pessoa vai vestir. Tem que vestir. Eu uso camisa do Fortaleza todo dia, aqui em Belo Horizonte. Então, é isso, meus amigos. Eu queria agradecer aí ao Diego, queria agradecer ao Alisson, e dizer que vamos, com muita paciência, com muita energia, com muito entusiasmo e com muita alegria, fazer um projeto a médio e longo prazo, um projeto de crescimento, de revolução no nosso Leão. Diego, Alisson, saudações aí finais. Então, agradecimento pelo convite, né? Infelizmente não pude participar dela completa, né? Mas eu tenho certeza que vocês conduziram brilhantemente. E, de fato, se não der tempo a processo, não tem como ter resultado, né? É difícil achar um milagreiro. O jogo não pede isso, o jogo é difícil, o processo é delicado. E eu acredito que, em termos de ideia e de capacidade de resolver problemas a médio prazo, né? Eu acredito que foi um baita nome. Abraçar a causa, fazer a parte, né? Como você falou, o torcedor, enquanto o torcedor fazer a sua parte, que está em boas mãos. A sacada foi ótima, a escolha foi ótima e tem tudo para dar certo. Perfeito. Alisson, tua saudação final aí pro pessoal. É isso, cara. Tô aí com o Diego também. Eu acredito que a escolha foi boa, o nome escolhido foi muito interessante, muito legal. E é isso, é você respeitar o processo, né? O Diego tá dentro do futebol há mais tempo que eu, ele sabe o quanto isso é importante, você respeitar o processo, respeitar aí o desenrolar das coisas, porque também não acontece do dia para a noite, né? Assim, vamos trazer o cara de fora e tá tudo bem, não. A gente precisa de um pouco de paciência para respeitar aí o processo, para que aconteça tudo da melhor maneira possível. Então, a gente, como torcedor, a gente tem que fazer o nosso papel, né, Yuri? Torcer, apoiar, mandar boas energias, e a gente acredita que estamos em boas mãos, e isso é o mais importante. Bacana. Então, valeu. Valeu, nação. Bora, Leão. Bora, Razão, com muita emoção, com muita paixão. Até mais, pessoal. Um abraço. Aproveita e se inscreve aqui no canal, tá? Deixa o teu joinha, compartilha o link dessa live aí nos teus grupos de WhatsApp.